A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauriane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é a soberania de Deus nos planos da vida. E a mensagem encontra-se em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. A gente tem a autonomia de planejar o nosso dia, mas quem nos dá a garantia de que esses planos serão concretizados é o Senhor. A palavra de Deus diz que em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Em vão faremos qualquer coisa se o Senhor não fizer por nós. É a graça de Deus que nos faz alcançar os planos que nós estabelecemos, segundo a vontade de Deus. É importante estarmos caminhando segundo a vontade de Deus para obtermos sucesso naquilo que nós nos propomos a fazer. E a passagem de hoje diz que devemos confiar ao Senhor as tuas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor tudo o que você está fazendo e isso dará certo. Se for a vontade de Deus, Ele fará dar certo. E se não for a vontade de Deus, Ele vai apontar o caminho que Ele quer que você trilhe. O Senhor, Ele tem algo preparado para você, mas você só vai viver se você confiar nele. E como é que eu sei lá o que é a vontade de Deus? Comece a fazer, comece a se mover. E no caminho, Deus ele vai apontando a forma como você deve se direcionar. Quando eu quis abrir um canal no YouTube, eu fui lá e abri. E eu fui pondo nas mãos do Senhor esse plano, esse projeto, ele foi me guiando da forma que eu deveria conduzir. O grande problema é que a gente acha que muitas vezes as coisas elas vão acontecer de forma sobrenatural. Olha só, existe a naturalidade de estar na Terra e tem coisas que Deus vai nos orientar, mas a execução se dará a partir do nosso trabalho. Deus ele fala para Noé, constrói uma arca, mas Deus mandou uma arca pronta para Noé. Noé não achou facilidade na construção da arca. Ele enfrentou todas as dificuldades humanas que era construir uma arca. É tanto que ele levou quase 100 anos para construir aquele empreendimento que era enorme. Em contrapartida, a gente deve lembrar que Noé ele era um pai de família. Então ele não só vivia para construir a arca, ele tinha que trazer o sustento para a tua casa, ele tinha que seguir a vida dele. Mas ele se esforçou para executar o plano e o propósito de Deus. Nós precisamos nos esforçar, e é isso que Deus ele fala em Josué. Esforça-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Mas uma coisa que a gente tem que ter cuidado é entender que o resultado, o projeto, sabe, tendo sucesso, isso não é fruto do meu esforço, porque até o esforço que eu tenho é o Senhor que me dá a força. Isso é fruto da soberania de Deus que aprovou o meu trabalho, que me deu graça, que me deu saúde, que me deu misericórdia, que abriu aquela porta, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando você confia apenas na força do seu braço, em vão você faz qualquer coisa, você corre o risco de não conseguir executar. Quantos têm planos para o dia da manhã e muitas vezes não amanhece? Quantos planejam uma vida pensando em algo, esquecendo-se que a vida ela tem o seu próprio curso e você pode não alcançar. Mas todavia, quando você confia ao Senhor as tuas obras, o que acontece? Os desígnios de Deus sobre a tua vida serão estabelecidos e você chega. Você chega com as intenções corrigidas segundo o propósito de Deus. Então, pega os teus planos, apresenta aos pés do Senhor, porque Ele tem infinitamente mais para você do que aquilo que você pensa ou imagina. E Ele vai dar o fim que você espera. Porque os pensamentos do Senhor a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Então, como é bom confiar nesse Deus, né? Como é bom entregar a Ele os nossos planos, porque Ele vai dar o fim que nós esperamos. Nós obteremos sucesso por intermédio da soberania de Deus. Mas eu preciso,
compartilhar com esse Deus os meus projetos e desejar viver os planos que Ele tem para nós. Por quê? Porque são infinitamente melhor. Você vem ali com o seu plano e Deus tem um projeto para a tua vida. Então, apresente ao Senhor, entenda e aceite também a soberania dele sobre a tua vida, porque essa graça que o Senhor derrama sobre ti, te basta para você chegar, te basta para você concretizar. Às vezes, você está dentro de um projeto e que você está encontrando dificuldades. Deus, ele confiou para mim um projeto e eu disse, meu Deus, eu não estou conseguindo executar. E aí o Senhor foi lá e deu clareza à minha mente e me mostrou a forma como eu deveria fazer. Talvez hoje você está tentando realizar algo e você está tentando sozinho. Apresenta a Deus e Deus vai te dar clareza e você vai conseguir chegar. Ainda que os seus recursos sejam pouco, ainda que a sua força seja pouca, pelo poder de Deus, você vai conseguir, se tão somente nele você confiar. Amém. Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti os nossos planos. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar contigo a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a confiar que o Senhor tem sempre o melhor, ainda que existam portas às quais o Senhor diga não. Nós sabemos, Senhor, que é para o nosso bem, porque os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de bem, não é para causar dano. Ainda que hoje, Senhor, pareça desvantagem, ainda que hoje, Senhor, pareça que não é a melhor opção, nós vamos seguir o teu plano na certeza de que nós vamos chegar e teremos o fim que nós esperamos, sabendo, Senhor, que os teus desígnios, Senhor, serão estabelecidos sobre as nossas vidas. É por isso que nós esta manhã, Senhor, nós confiamos a Ti, as nossas obras, nós confiamos a Ti os nossos planos, sabendo que o Senhor os abençoará segundo a Tua vontade e o Teu querer. Esteja conosco neste dia, Senhor, guarda a nossa entrada, a nossa saída, abençoa, Jesus, o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.